Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a dinâmica da atmosfera e do espaço geográfico. É importante perceber que a atmosfera terrestre tem uma dinâmica própria, que afeta de várias maneiras o cotidiano das pessoas em qualquer lugar do planeta. Ao longo da nossa história, a observação de fenômenos naturais, como, por exemplo, a movimentação dos astros no céu, o regime das chuvas e o crescimento das plantas, possibilitou o acúmulo de experiências sobre esse processo, como, por exemplo, a sucessão das estações do ano e as melhores épocas para a colheita e para o plantio. Tal experiência foi fundamental para nós, seres humanos, e também para os antigos agricultores, a desenvolverem as culturas hoje presentes em nossa alimentação, como o trigo, né, que é importante aí no nosso cotidiano, como também do arroz, do feijão e entre outras espécies. Nas primeiras histórias de ficção científica sobre viagens espaciais, se a gente observar, não era necessário o uso de roupas especiais. Os viajantes, podiam respirar normalmente durante todo o trajeto. Hoje nós sabemos, claro, que o oxigênio que nós respiramos se concentra aí na camada mais inferior, mais próxima da superfície do solo e quase, ausente nas camadas superiores. Estudos sobre o comportamento do ar atmosférico são muito importantes para a sociedade humana, principalmente para a prevenção contra eventos naturais, como furacões, tormentas, tornados, ciclones e também entre outros que podem causar aí prejuízos e tiram também vidas. Por isso, cada vez mais os cientistas estão preocupados em conhecer melhor esse grande volume de ar que envolve o nosso planeta, o qual também chamamos de atmosfera. A atmosfera ela foi formada por meio do resfriamento da superfície terrestre, que ocorreu aí há cerca de 4,6 bilhões de anos. No fim desse processo, gases presos no interior do planeta foram liberados aos poucos para a superfície, enquanto o material pesado se acumulava no centro, onde se formou o núcleo do nosso planeta. Com o decorrer de bilhões de anos, grande quantidade de vapor de água também se desprendeu e passou a constituir a atmosfera primitiva, dando origem a fortes chuvas que auxiliaram no resfriamento da superfície. A atmosfera que se formou naquele momento tinha uma composição muito diferente da atual. Se respirássemos o ar que a constituía naquele momento, morreríamos asfixiados de modo instantâneo. Foram necessários diversos processos para chegar à composição atual. Acredita-se que a atmosfera original praticamente não apresentava oxigênio e que os níveis de gases como o metano, o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, eram bem mais elevados. O surgimento de seres vivos que realizavam a fotossíntese, ou seja, que conseguem transformar o gás carbônico em oxigênio, foi provavelmente o principal motor da transformação do ar tóxico que existia naquele momento, que rodeava o nosso planeta, na atmosfera rica em oxigênio que conhecemos. Diversos gases fazem parte da composição da nossa atmosfera, mas o nitrogênio, como nós podemos verificar aqui no gráfico, ele predomina. Corresponde aí cerca de 78% de todos os gases que existem na atmosfera. Em segundo lugar, vem o oxigênio com 61%. Juntos, o nitrogênio e o oxigênio, eles correspondem a 99% de todos os gases da atmosfera. E o que sobra aí são outros gases, como o argônio, que ocupam apenas aqui, esse vermelho, 1% dos gases, os outros gases que compõem aí junto com o oxigênio e o nitrogênio a nossa atmosfera terrestre. Um gás que está presente em quantidade muito variáveis na atmosfera, mas exerce uma grande influência sobre nossas vidas, é o vapor de água. As nuvens, como nós podemos observar na imagem, o qual se associa também à sensação térmica, ou seja, ao calor que sentimos
ou seja, o vapor de água tem uma capacidade muito grande de absorver o calor, né? Além disso, determina aí a quantidade de umidade e a formação das nuvens, e a ocorrência também das chuvas. O ozônio é outro gás que, embora presente em pequena proporção, tem enorme importância para a nossa vida no planeta. O ozônio ele se localiza entre a troposfera, a camada mais baixa da atmosfera, e a estratosfera. Então, ou seja, uma camada de transição entre essas duas camadas atmosféricas. E que tem uma importância muito grande, porque ele, como nós podemos observar aqui, ó, ele filtra os raios ultravioletas ou os raios UV, que são nocivos à nossa vida, né? Pode observar que os mais prejudiciais à vida humana, ele não consegue passar, ele é filtrado aqui, ó, pela camada de ozônio. Por fim, o gás carbônico, apesar de ser tóxico, ser respirado em quantidade muito grande, também tem sua importância para a vida no planeta, em especial para as plantas e para a manutenção da temperatura. O problema, como nós podemos verificar, é a ação humana, que através das atividades econômicas e industriais faz com que essa quantidade de gás ultrapasse os níveis considerados seguros e aí vai provocar o aquecimento do nosso planeta. Essa possibilidade cada vez mais tem preocupado os cientistas devido aí ao aumento do desenvolvimento industrial nos últimos anos. E além disso também associado às queimadas que ocorrem no planeta. Como nós podemos verificar pela imagem aqui, ó, a atmosfera terrestre ela apresenta uma estrutura vertical, ou seja, de baixo para cima, nós temos aqui a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Lembre da camada de ozônio que nós falamos, ela se localiza aqui, ó, entre a estratosfera e a troposfera. Tá? Assim, a composição da atmosfera altera conforme a altitude, ou seja, quanto mais alto a composição ela vai mudando, né? De modo que podemos dividi-la aí em camada que nós citamos aqui, ó, que está aí a troposfera, a estratosfera até a exosfera lá, tá? A concentração maior de oxigênio será na camada mais inferior, a troposfera, ou seja, conforme vai aumentando a altitude, vai diminuindo também o oxigênio. Por isso ocorre essa variação dentro das camadas da atmosfera. Apesar de a maioria dos gases se concentrar nos primeiros 32 quilômetros, a porção superior da atmosfera se localiza a cerca de 450 quilômetros de altitude, como nós podemos verificar aqui, ó. Essa parte azul aqui, ó, para mais escura, aqui já ocorre a transição da atmosfera para o espaço sideral, onde nós podemos observar aqui, ó, os satélites. Aqui se localizam os satélites, a estação espacial. Nesse local que também de transição aqui, ó, ocorre entre a mesosfera e a termosfera aqui, ó, ocorre também aí, ó, a aurora boreal, tá? Então, ou seja, a exosfera que já dá passagem para vamos dizer assim, para o espaço sideral já direto. Então, ou seja, ali praticamente a quantidade de oxigênio é quase nula. Então, um número maior de oxigênio vai se concentrar aqui, ó, próximo da troposfera, onde está a existência da vida praticamente toda aí, né? A partir da exosfera aqui, ó, nós entramos numa região que é considerada de vácuo, ou seja, não há a existência aí de gases. Vamos analisar cada camada da atmosfera. Se a gente observar, a troposfera aqui, ó, é onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos que nós conhecemos, até 10 quilômetros acima aqui, ó, todos os fenômenos, furacões, tempestades, chuvas, granizo, neve e a formação de nuvens, tudo ocorre dentro dessa região aqui, conhecida como troposfera. Nessa área da troposfera concentra aí 90% dos gases que compõem a atmosfera terrestre. 90% do vapor de água fica nos 4.000 metros iniciais. Esse elemento é fundamental para a manutenção da temperatura média do nosso planeta,
pois retém calor vindo do Sol, quanto da própria superfície do planeta. A cada 1000 metros tende a aumentar ou diminuir aí 6,5 graus Celsius. É o chamado gradiente térmico vertical, ou seja, quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. O quanto a temperatura varia conforme a altitude. Isso ocorre por causa da diminuição em níveis mais elevados de elementos que retêm o calor, como o vapor de água e o dióxido de carbono. Perto do solo, o ar é mais denso. Já em altitudes mais elevadas, esses outros gases são mais rarefeitos. É por isso que os cumes das altas montanhas, dos grandes montanhas, vamos dizer assim, apresentam neves, mesmo se localizando aí em regiões próximas das áreas equatoriais. Entre a troposfera e a estratosfera, nós localizamos aqui, essa faixa branquinha aqui, ó, a camada de ozônio, que nós citamos lá atrás, que serve para filtrar e não deixar passar ali ou UV, né, os raios ultravioletas. Aqui, ó, acima da camada de ozônio, nós temos a estratosfera. Veja que a temperatura aqui, ó, já está em torno, ela varia entre menos 0,5 a menos 95 graus negativo. Então, uma região bastante fria, que já é o contrário da que está acima aí, ó, a termosfera. Essa região termosfera também é chamada de ionosfera, né? Onde se propaga aí as ondas de rádio, né? Essa área aqui, ó, a temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. É nessa área aqui, ó, que entre essa e essa, vamos dizer assim, que se formam aí os meteoros, né? Aquela estrela cadente, né? Ou seja, aqui ele se aquece a ponto de virar uma bola de fogo. Quando ele entra nessa região aqui, ó, a temperatura é menos 95 graus. Então, ou seja, sai de uma região muito quente para uma região muito fria. O choque térmico quebra, né? Ou seja, vai moer, transformar esse meteoro em partículas bem pequenas a ponto de causar menos dano à superfície do planeta, porque na realidade a própria camada atmosférica ela não só serve para armazenar gases para a sobrevivência dos organismos vivos, mas também como um escudo protetor do planeta, né? Então, nós observamos aqui ó, os meteoros aqui, ó, tá? Na estratosfera, a qual se estende aí até cerca de 50 quilômetros de altitude, onde já dá passagem para a mesosfera. Toda a porção da atmosfera que fica acima da estratosfera é denominado de atmosfera exterior. A primeira camada dessa atmosfera exterior é a mesosfera. As porções mais baixas são as mais quentes, pois recebem da estratosfera energia proveniente das reações que ocorrem na camada de ozônio. Essa camada se localiza entre 50 e 80 quilômetros de altitude. Constitui a camada mais fria da atmosfera, onde a temperatura pode atingir a 100 graus negativos. A termosfera, também chamada ou denominada de ionosfera, inicia a partir dos 80 quilômetros de altitude, chegando sua parte superior próximo aí dos 450 quilômetros. Nessa camada atmosférica, as raras moléculas de gases existentes absorvem a energia solar disponível, sendo por isso chamada também de termosfera. É nessa área que fica grande parte dos satélites, como nós podemos verificar aqui, ó, os satélites artificiais ou a própria estação espacial. A exosfera, essa camada mais elevada aqui, é a parte superior da atmosfera, onde os gases são muito rarefeitos e há uma perda constante de moléculas para o espaço exterior. Bom, pessoal, hoje só até aqui. Até a próxima aula nossa.